Pronto. Oi. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Vai dar certo. Pronto. Vamos lá. Tá, tá. Mas aí aqui você consegue mandar pelo YouTube, né? Tá, 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 tá bom. Eu vou pedir para os meus orientandos entrarem aqui, quem quiser, nesse pelo Meet, né? Tá. Imagina. Obrigada, querido. Nossa, você é um doce. Bom dia. Eu agradeço muito, professor Diego, agradeço todo o grupo, né, eh, que organizou, né, de esquizosemiótica, né, o nome do grupo, né. E eu fico muito feliz com esse convite, com essa amizade, né, e esse encontro nosso, a Belém Marabá e também com quem estiver conosco, né, nesse momento e depois também, né. Mas especialmente, Diego, eu estou muito contente, né, com a nossa aproximação, com a nossa amizade, com os nossos grupos dialogando, conversando, e eu acho que isso é muito bonito, né, estamos no Pará, os 2 grupos transversalizando e esquizosemiótica, e é muito interessante desse lugar, né, a gente poder, então, produzir ressonâncias esquizoanalíticas e também, pensar a partir, né, as esquizoanálises a partir dos nossos territórios, né, na Amazônia. Então, acho que a gente pode produzir muita coisa interessante desse lugar, né, pensar processos de singularização, né. Hoje cedo eu e o Manuel, a gente conversava sobre o xamanismo como um inconsciente esquizo, né. E e aí eu fiquei nesse momento que a gente começou a pensar sobre isso, né, como que, há uma suspensão do eu no xamanismo, né,
fiquei me lembrando de algumas discussões sobre as metafísicas canibais do Viveiros de Castro, né. Até separei aqui para reler, né, porque não me lembrava se ele falava algo a respeito, né, mas vou dar uma olhada, já que ele retoma, né, Deleuze e Guattari para pensar os perspectivismos ameríndios, né. Então, vamos que vamos, eu quero agradecer a todo mundo aí do grupo, parabenizar vocês por esse colóquio e dizer que eu tenho uma alegria imensa e expectativas que as nossas amizades, nossos encontros possam proliferar, produzir muitas ressonâncias aí com encontros alegres, né. Então, obrigada de coração, você é uma pessoa muito generosa e isso é raro hoje na universidade, né. Então, quando a gente faz esses encontros, é importante a gente potencializar esses encontros afirmativos. Bom, quando a gente fala de análise institucional, né, são muitos movimentos, né, então não dá tempo aqui de 1 hora e meia a gente trazer, né, eu prometo que a gente pode trabalhar em vários momentos aspectos diferentes dos movimentos institucionalistas, e hoje, especialmente, eu resolvi fazer uma delimitação a partir da produção do Diário de Campo, eh, especialmente, para o René Loriot, né, e eu vou fazendo algumas relações do René Loriot com Deleuze e Guattari que já vão acontecer por minha conta, né, digamos assim, né, as minhas variações deleuzianas aí, e guattarianas também, tá. Então, bom, mas assim, tentando situar um pouco, né, o René Loriot foi um sociólogo da educação, junto com o Georges Lapassade, na França, no século XX. Eles participavam de um grupo de pedagogia institucional, que era organizado pelo Freinet. Trabalhava com uma perspectiva da pedagogia, ah, que fazia uma diagonal de forças, digamos assim, com o processo de escolarização e o currículo para além da escola nos seus intramuros. Então, não era só um extramuros e não era apenas um intramuros, né? O Freinet já estava propondo, digamos que, uma diagonal entre intra e extramuros, mais especificamente das práticas de escolarização. Esse grupo formado pelo Freinet, ele era muito interessante porque ele trazia várias pessoas, estudiosos, estudiosas das instituições, e não as instituições apenas como um muro, né, de um estabelecimento, de uma organização, de um equipamento. Então, essas pessoas pensavam as instituições como normas e leis. Um pouco uma discussão também da sociologia, né, institucional. A sociologia traz essa discussão da análise das instituições, né? Então, por exemplo, o próprio poder legislativo pode ser uma instituição, o poder executivo, né? A, as relações de poder, então, são instituições, né? Elas se materializam em instituições que não são apenas, então, um espaço fechado com os seus muros, né? E isso é interessante também porque nesse mesmo período histórico, basicamente contemporânea a essa discussão, Michel Foucault já estava fazendo uma discussão, né, de que o panoptismo era um diagrama da sociedade contemporânea, né? Ele não era a disciplina seria um mecanismo, né, por meio do estudo do panóptico. O panóptico era uma planta arquitetônica e o Michel Foucault, na filosofia dele, estava pensando com estudos documentais na filosofia, que o panóptico, essa planta de uma suposta prisão ideal, era um diagrama da sociedade contemporânea, não era apenas uma planta de uma prisão ideal, né?
E a partir daí, nos estudos do Foucault, em Vigiar e Punir, ele foi pensando que esse processo de subjetivação panóptico, que seria um controle em meio aberto, aconteceria não só, né, por meio da lógica penal, mas a punição como um mecanismo de controle em meio aberto em outros espaços, além das prisões, né, como as escolas, as fábricas, os hospitais, etc. Bom, mas retomando lá o grupo do Freinet, o Freinet então estava pensando essa questão com o seu grupo, que as instituições seriam normas e leis e que elas seriam uma diagonal, né, de forças diversas, múltiplas, né? E nesse grupo do Freinet, além do René Loraux e do Lapassade, do Georges Lapassade, estava a Maud Manoni, o Otávio Manoni, o Jean Horry, o Félix Guattari, né? Então, era um grupo bastante interessante de trabalho, né? Nessa época, o Freinet ele tinha ele estava fazendo digamos que uma experimentação pedagógica de aulas ao ar livre por meio de visitas, né? Então, ele levava os estudantes, as estudantes para diferentes espaços, né? E produzia as aulas não só na sala de aula fechada, né? Mas esse era um período também, não só na França, mas em outros países, que vários movimentos sociais estavam surgindo, questionando o tecnicismo, questionando a, os processos asilares, né, as chamadas práticas asilares, que eram denominadas como extremamente violentas, né, como o asilo do hospital psiquiátrico, o asilo daquelas escolas fechadas que eram como internatos, né, os conventos, as próprias prisões, né? Então, esses espaços asilares, que eram espaços de confinamento com um tipo de burocracia intensa, né? Extremamente controladora e que produzia um processo de despersonalização, né? Então, em vários países estava acontecendo essa crítica, né? Se a gente for pensar um exemplo do hospital psiquiátrico, como acontecia a despersonalização, né? Digamos assim, não era só uma crítica do eu, né? Aí, mas quando eles estão falando no caso da despersonalização, aí já só fazendo aqui um movimento aqui né, de uma tentativa mais didática de falar a despersonalização nas instituições asilares, nos espaços asilares, acontecia por meio do uso do uniforme, por meio da retirada dos documentos pessoais. As pessoas não podiam ter nenhum objeto pessoal, os lençóis dos lugares onde elas dormiam eram timbrados, né? O cabelo era cortado da mesma maneira. Geralmente eram dormitórios coletivos, né, que elas ficavam. Então, as informações eram todas controladas praticamente, né? Se tentava controlar todo o fluxo de comunicação. Então, as pessoas não poderiam, por exemplo, escrever uma carta para um familiar e receber uma carta com sigilo, né? Elas não teriam acesso a jornais, revistas, enfim. Então, essas eram características de despersonalização dos espaços asilares. Fora isso, existiam muitas violências, né, físicas e outras formas de violência e de tratamentos aviltantes, processos de deixar morrer extremamente brutais, né, e de fazer morrer e deixar morrer, digamos assim. Bom, então, esse grupo estudava todas essas questões, né, e geralmente eram intelectuais, pesquisadores, pesquisadoras, profissionais que atuavam
com temáticas relacionadas então, a esses movimentos sociais também que estavam em outros países questionando esses espaços, né? Então, a escola, né, quando ela se fecha, ela perde a sua possibilidade de uma educação mais libertária, emancipadora. O hospital psiquiátrico, ele não cuida, ele mata, ele violenta. As prisões não são nem um espaço de responsabilização que reabilita, ao contrário, produzem mais ilegalismo e, segundo Foucault, produziriam delinquência, né? As chamadas escolas especiais, que eram usadas para internar pessoas com deficiências, eram espaços também de segregação e de grande violência, né? Então, todas essas críticas estão surgindo, e aí, então, esse movimento de pedagogia institucional, ele vai proliferando vários efeitos para além daquele grupo, né, com as suas reuniões. E o René Leroy e o Lapasade, então, eles trabalhavam juntos e desenvolvem também uma amizade e passam a fazer várias contribuições escritas, né? Vão produzir várias publicações, por exemplo, Chaves da Sociologia. O Lapasade escreveu um livro, Grupos, Organizações e Instituições, né? E eles começam a questionar uma questão que era muito comum naquele período na França, que era uma discussão da psicossociologia, que trabalhava com uma dinâmica de grupos, né? A Kurt Lewin, que foi um alemão que trabalhou com a Gestalt, psicologia da Gestalt, com estudos da percepção, ele tinha criado uma discussão, produzido uma discussão sobre a percepção num nível grupal, por meio de uma teoria chamada teoria do campo psicológico. Para ele, o campo psicológico era uma percepção produzida por meio do grupo, né, de um grupo, e que era diferente de uma percepção individual quando as pessoas estavam reunidas num grupo. E o campo psicológico, ele era produzido por esse encontro de percepções coletivas. E esse trabalho deu, digamos, início a um conjunto de estudos sobre dinâmica de grupo, que resultou também naquilo que a gente chama de psicossociologia, né? Várias teorias, várias metodologias foram sendo produzidas com os trabalhos de análise dos grupos, ou seja, a gente chamaria na psicologia de não só de psicologia grupal, processos grupais, dinâmicas de grupos, né? E aí tem várias perspectivas teórico-metodológicas nas psicologias ligadas às dinâmicas de grupos e também na sociologia. E essa é uma questão, não dá para explicar aqui, mas que tem relação com a psicologia social, institucional, comunitária, porque é uma área da psicologia, um processo de trabalho em que a gente vai pensar de forma bem simplista a relação do indivíduo com o grupo, com a comunidade, com as organizações, né? E como que essas relações elas são transformadas e produzem subjetividades diferentes, né? Por exemplo, tem a ver com a questão da análise das massas, né? O que é uma subjetividade individualizada, entre aspas, e uma subjetividade, digamos, se a gente quiser trabalhar com conceitos de inconsciente, com um inconsciente é, institucional. Então, se a gente quiser pensar o conceito de comportamento, entre aspas, e a ideia de um comportamento social que seria diferente de um suposto comportamento individual, né? Mas, por exemplo, na própria psicanálise, o Freud, né, nos textos chamados textos pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra, ele
trouxe a discussão de que toda a psicologia é social, né? Não tem uma psicologia social separada das outras, porque para eles o inconsciente é sempre constituído pela relação com a sociedade também. Lógico que uma relação singularizada, mas com a sociedade. Bom, então digamos, eu estou querendo falar que existia um complexo campo de debates ali sobre essas questões psicossociológicas, digamos assim, né? Se a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem a Escola de Chicago falando do interacionismo simbólico, etc. Bom, o Loraux e o Lapasade, eles vão dizer que não dá para pensar o grupo apenas como uma dinâmica interna das pessoas que compõem aquele grupo especificamente. Então, não daria para eu fazer uma análise da produção de subjetividade em uma escola apenas intramuros da escola, como a subjetividade fosse totalizante dentro da escola. Para dar um exemplo relacionado à educação. Porque o Loraux e o Lapasade vão dizer, olha, tem forças macro-burocráticas que interferem na produção da subjetividade dentro da escola também. Né? Diferente do Levin, que pensava a dinâmica de grupo como uma totalidade do campo da percepção interna a um pequeno grupo. Por isso que eu falei que a pedagogia institucional não era só um intramuros e nem só um extramuros, porque também o Loraux e o Lapasade estavam dizendo, naquele período, que a subjetividade também não é só uma superestrutura da infraestrutura, mas ela também não é só uma microsociologia. Né? Então, ali eles já estavam pensando o que mais para frente o Loraux denominou de transdução, que seria um fora do texto, no sentido de exterioridade, ou, se a gente quiser usar um termo do Deleuze-Guattari, que a produção da subjetividade no rizoma, né, no diagrama múltiplo de forças, ela acontece sempre por um processo de conexões que não são uma interioridade psíquica, não são uma decalcamania, né, fantasmática, não são uma representação de um teatro como a subjetividade fosse uma representação do fora, uma representação interna do fora. Né? Então, aí Deleuze e Guattari já estão trabalhando o conceito, né? Digamos assim, eles não citam Loraux, eu que estou articulando Loraux com Deleuze e Guattari. O conceito de transdução na análise institucional do Loraux, que é o chamado fora do texto, no processo de análise institucional, como essa superfície da produção da subjetividade. A superfície é no sentido de que Deleuze e Guattari estão dizendo que não há uma raiz edipiana, né, universal e de determinação causal da subjetividade, não é? Então, quando eles estão falando que a subjetividade ela é mais superfície do que profundidade, é que eles estão dizendo que ela tem uma exterioridade radical, usando um conceito do Blanchot, ou seja, ela acontece, né, como processo de dobras que são, né, que não se desconectam do fora. Mas enquanto explicitação desse território de existência chamada subjetividade, elas são uma exterioridade radical em termos de dizer que a dobra é dobra do fora. O que está dentro também, né, tem conexão com o que está fora. Nesse sentido, o que o Loraux chamou de fora do texto não quer dizer que é uma extramuros
da análise das instituições, mas é que em todo texto, quando a gente produz um diário de campo, ele tem restos. Aquilo que está ainda na ordem do virtual das forças, ainda não ganhou uma forma na escrita do diário de campo, né? Ou assim, se ganhou uma forma, não entrou no oficial da forma. Se a gente, por exemplo, começa a publicar as nossas anotações de campo, né, que são diferentes do diário de campo, a gente vai poder analisar várias subjetivações diferentes, porque um texto oficial, por exemplo, de um artigo, de uma tese, ele criou vários filtros da escrita, né? Do que foi experimentado, né? Então, o fora do texto é nesse sentido, são várias ressonâncias daqueles encontros que ainda não foram ditas, né? Ou foram ditas, mas não foram publicadas, digamos assim, no artigo, na tese, né? São restos nesse sentido, e restos não quer dizer que são menos, mas assim foram colocados à margem ou ainda não puderam ser ditos, porque tem também, digamos que a transdução é um processo para análise institucional, né? É um processo de disjunção entre o ver e o falar, né? São múltiplas vozes que estão conversando entre si e que não são vozes de pessoas especificamente, são enunciados coletivos, né, que produzem esse agenciamento coletivo, que estão numa relação dinâmica, móvel, desses entremeios, né, de conexões do desejo que não são um sujeito, um autor, né, e que podem produzir estranhamentos no próprio pesquisador, na própria pesquisadora, como nós fôssemos vários e várias, né, ao falar, né? Se a gente quiser pegar a discussão do Deleuze e Guattari em relação ao Homem dos Lobos, né, na psicanálise, eles diziam que eram vários lobos, né? E Freud acabou filtrando a diversidade de lobos apenas pela lógica edípica familiar, né? Então, são várias vozes que não são, né? Tem um devir das vozes. Esse é o que, né? Isso é o que o Lorrault chamou de transdução na produção do diário de campo, né? Então, digamos que nós temos uma notação de campo ou nenhuma notação, porque ainda é indizível. Aquilo que a gente experimentou ainda é indizível. Bom, e isso é muito interessante porque a gente vai pensar outra possibilidade de analisar as normas e as leis, né? E que não era só a questão de um modelo de pesquisação. O René Lorrault e o Lappassade vão chamar esse trabalho de pesquisa-intervenção como sendo diferente de pesquisação, porque a pesquisação, para o Kurt Lewin, quando ele cria já esse conceito, quando ele estava já nos Estados Unidos, exilado, passou a ser uma ideia de que o campo é um lugar que a gente vai fazer uma roda de conversa, por exemplo, para criar algum tipo de interferência na vida daquelas pessoas e também produzir um conhecimento pela escuta daquelas pessoas naquele lugar
que elas estariam chamado, que a gente chamava de campo. Na perspectiva do Loriot e Lapasade, o campo não é o lugar. O campo é toda a processualidade e que não é só de um pequeno grupo. É uma processualidade que envolve vários atores, atrizes, envolve vários contextos, e contextos que não são apenas atuais, são virtuais também. É aquilo que o Deleuze e Guattari desenharam, né, já na minha interpretação, como o ovo de Dogon, como a mitologia do ovo de Dogon no Mil Platôs. Os ovos, eles estão germinando multiplicidades, né? A esquizoanálise é uma pragmática de multiplicidade, de experimentação, e elas não são só atuais. Então, o campo traz todo esse processo de diferenciação que não é apenas um local e um lugar, como estava posto na pesquisação. Então, o campo não é o exótico que a gente visita de vez em quando, né, como um lugar, um local. Essa é uma discussão interessante que estava presente ali também na antropologia da educação nesse período. E que era, então, uma crítica à ideia do outro, ou o outro não uma pessoa, mas a alteridade, como o exótico de um nativo que a gente, né, vai interpretar ao visitar esse lugar que a gente definia como exótico a conhecer, né? Ou também, como na pesquisação, a gente achasse que o intelectual iluminado vai na pesquisação, né, iluminar as consciências daquele grupo visitado no local de trabalho. Então, diferente, eles começam, René Loriot, a pensar que o diário de campo ele é uma possibilidade, ele é um dispositivo de análise dos processos de subjetivação. Imaginem se a gente faz um texto, mesmo um texto formal, aí, desse nosso encontro aqui, como fosse um relatório desse nosso encontro. Aí, em outro encontro, a gente lê esse texto desse relatório formal. E a gente começa a conversar sobre esse texto e pensar, mas não foi isso bem que aconteceu. Aí eu disse, não, mas não foi bem isso que eu falei. Aí eu disse, mas eu queria ter dito isso. Não foi bem assim que eu pensei. Então, aí a gente resolve editar o nosso texto do nosso diário de campo, né? E com outras interpretações. Em outro encontro, a gente pega esse outro texto, esse segundo relatório oficial, digamos assim, e a gente vai, né, interpretando também de outro modo. Isso quer dizer que as narrativas que estão no diário de campo, elas nos ajudam a pensar a processualidade e sair da ideia de um autor como uma interioridade. Isso foi o que depois o Loriot chamou de transdução, e que para ele é um mecanismo de restituição permanente que não cessa. Por quê? Se a gente for para Deleuze e Guattari, o devir ele não cessa, ele sempre atualiza as memórias. Né? Se a gente pensar a discussão do Deleuze em Proust e os signos, por exemplo, né? A memória ela não é uma função apenas cognitiva que está estagnada num suposto sistema nervoso central, né? Como um arquivo de uma CPU sem comunicação e sem atualização. Não. Ela é um ovo de Dogon, digamos assim. Ela se atualiza, né, pelos processos, enquanto processo, e não atualiza apenas no editar, apagar e gravar, né, da nossa relação com uma máquina, como um computador, por exemplo, né? Então, essa questão da transdução traz dois conceitos do Loriot e do Lapasade
que são os conceitos de implicação e sobreimplicação, né? Esses dois conceitos tinham uma certa proximidade com o conceito de transferência e contra-transferência na psicanálise freudiana. Só que o Freud pensava a transferência naquele vínculo da clínica em um local em que a clínica se dava, né? Dentro do chamado setting terapêutico, dentro do contrato de trabalho, do atendimento clínico entre o analista e a pessoa analisada. É a relação estabelecida nessa dupla, digamos assim, se tiver uma analisando e um analista, ou a analista, né, em que a transferência seria uma projeção do psiquismo, né, sobretudo do inconsciente da pessoa analisada no analista. E a contratransferência seria a maneira como o analista vai manejar a transferência que foi projetada sobre ele, né? Digamos, ele vai introjetar aquela projeção, ele vai interpretar, né, a projeção, né? E, no caso da psicanálise, ele iria interpretar a partir de uma análise edipiana. No caso do Lorrault e do Lapassagne, eles vão tirar essa dimensão edipiana do conceito de implicação e sobreimplicação e vão pensar que a sobreimplicação é a burocracia em nós. É aquilo que, se a gente pegar as discussões do Michel Foucault, ele chamou de estatização da subjetividade. A subjetividade ela é estatizada na relação com as forças compósitas do Estado moderno. A gente vai produzindo uma subjetividade que está construindo dobras relacionadas com as normas e leis da organização burocrática do Estado. Esse é um processo de estatização da subjetividade. E o Lorrault e o Lapassagne, então, pensaram que a sobreimplicação é quando a gente está sempre respondendo a tarefas, a gente está sempre respondendo às encomendas, né? E aí é como fosse um tipo de contratransferência não analisada. Responder às tarefas. Só que sobre implicação do Estado em nós, e não do Édipo familiar em nós, para eles dois, para o Lorrault e o Lapassagne. E que a implicação não é um engajamento a uma pauta. A implicação seria a análise ética dessa encomenda do Estado em nós. É uma análise ética das tarefas que nos são pedidas, solicitadas, e que a gente vai se pensar em relação ao Estado em nós. Vejam que nesse momento, na antropologia, tinha uma discussão contemporânea do trabalho deles, do Lorrault e do Lapassagne, que era do Pierre Clastres, Sociedades contra o Estado. É só para a gente situar o debate. Então, a burocracia era uma preocupação, o excesso de burocracia do Estado, vejam, naquele momento, né, desse grupo de pesquisa de pedagogia institucional, era um momento já pós-Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas estavam analisando os efeitos do fascismo, do totalitarismo, das ditaduras, do nazismo, né, na sociedade em termos também de produção do desejo.
Então, esse grupo estava pensando como que a burocracia do estado de bem-estar social keynesiano, sobretudo, né, aí no caso, né, do contexto francês, poderia, em nome da proteção, criar encomendas autoritárias e até mesmo ditatoriais, fascistas e totalitárias. E um exemplo disso seria, né, o totalitarismo de Estado da União Soviética no período, né, o stalinismo, né, em que o excesso de controle e centralização do Estado, em nome da proteção social, produziria um regime totalitarista. Veja, é como elas pensassem que existiriam micrototalitarismos, que depois Deleuze e Guattari chamaram de microfascismos. E que esses microfascismos, então, não seriam apenas um tipo de grupo em si, mas um processo. E aí, interessante como o Lorreau foi pensar que todo diário de campo, de alguma forma, traria ressonâncias de microfascismos atravessando os pesquisadores e as pesquisadoras. E ele vai citar o Malinowski, quando os diários de campo do Fora Texto do Malinowski foram publicados, né? E ali apareceram muitos preconceitos, né, do Malinowski que não apareciam no diário editado, né? Então, E aí, voltando para o conceito de implicação e sobreimplicação, o Lorreau vai dizer que a transdução no diário de campo permite analisar um tipo de restituição em que a gente se coloca numa postura ética em relação ao Estado em nós. A análise das encomendas do Estado em nós. E também aos nossos desejos em relação ao Estado. Porque, por exemplo, eu, pesquisadora, estou trabalhando com expressões religiosas, mas eu tenho um lugar de fala das minhas memórias, né? Porque eu, mulher branca, classe média, professora universitária da Universidade Federal, né? Que venho de uma determinada história, que participo, né, de algumas expressões religiosas na minha história pessoal, como eu vou estudar expressões religiosas diversas sem. Não é uma neutralidade, não é uma imparcialidade, é como eu analiso a instituição religião em mim. Porque a religião é uma instituição. E não é a religião no sentido de uma igreja, de um templo, né, de um terreiro específico. É a instituição religião. Como também a instituição saúde, a instituição educação, são instituições, né? Tem normas e leis, né? Como elas me atravessam e produzem encomendas para mim, que são as sobreimplicações, e que se eu não analisar a minha implicação em relação às encomendas que chegam, eu vou, né, produzir um diário de campo que está constituído por um regime de escrita que é uma mera resposta em relação às encomendas do Estado da pesquisa para mim, digamos assim. Porque, por exemplo, um antropólogo, uma antropóloga podem produzir seus diários de campo a partir de engrenagens de um edital de pesquisa que financia aquela pesquisa,
das engrenagens do seu programa de pós-graduação com as suas normas, das engrenagens da CAPES também com as suas leis e normas, das engrenagens de uma ONG internacional, de um banco que estão financiando aquela pesquisa também, e das engrenagens também micropolíticas das redes desses pesquisadores, dessas pesquisadoras, desses antropólogos, pensando aí já a ideia do que o Bruno Latour chamou de teoria atorrede na antropologia, né? Então, digamos que a gente precisa seguir as trilhas, né, para fazer análise sobre implicação e analisar que existem vários atravessamentos na produção do diário de campo, e não apenas, né, uma mera anotação do que supostamente teria acontecido num campo como fosse um lugar de um espaço específico visitado de vez em quando. Veja uma complexidade que o Lorô traz para a produção do diário de campo a partir dessa discussão, né? Então, ele começa a nos incitar a pensar a implicação como uma postura ética, que é a análise não apenas da nossa relação edipiana familiar, mas a análise do Estado em nós e dos nossos desejos também em relação ao Estado, né? E aí, se a gente retoma uma discussão, por exemplo, do Antiédipo, se a gente pega a edição norte-americana do Antiédipo com o prefácio escrito pelo Michel Foucault, a respeito de que o fascismo é o amor ao poder, né? A gente vai poder analisar que a implicação, então, é a análise ética dos atravessamentos microfascistas em nós, e que não são apenas os microfascismos edipianos familiaristas, são microfascismos de várias ordens que nos atravessam nas encomendas que nos são dirigidas em uma pesquisa, por exemplo, um trabalho em que a gente estiver realizando. Então, essa é uma postura ética que não é uma postura de imparcialidade e neutralidade na pesquisa, e nem apenas a ideia de um pesquisador, uma pesquisadora boazinha, bonzinho, engajada, que vai lá supostamente num local fazer um grupo para gerar a consciência, a iluminação do grupo em relação àquilo que aquele grupo não conseguia ver. Por isso que, voltando não só ao Lorô, mas ao Lapassade também, eles trabalhavam com dois mecanismos, além da implicação e a sobreimplicação, que eram os processos de autoanálise e autogestão de grupos, em que aí haveria um deslocamento da figura do especialista, da especialista. Não que eles negassem o lugar que eles tinham político de professores universitários, né? Mas que era importante se deslocar desse lugar do especialista, da especialista, e analisar a própria instituição especialismos. Como que ela produz um tipo de tutela, aquilo que o Guattari, em Revolução Molecular, chamou de grupo assujeitado. O que seria o grupo assujeitado, né? É um grupo assujeitado, por exemplo, por um especialista, que vai dizer o que o grupo deve ou não deve fazer, a partir de uma aplicação de um suposto conhecimento do qual esse suposto especialista seria o detentor. Se a gente, por exemplo, trabalhar aí com uma discussão da psicanálise lacaniana, seria já uma crítica também que o Lacan fez do discurso do mestre, né? Que a análise não poderia ser a análise a partir do discurso do mestre, né? Por quê? Porque o mestre, suposto mestre, ele é um lugar, digamos, vazio, né? Ele não pode, que é assim, a mesma noção da função autor, ela não pode ser ocupada como alguém que se acha que é o autor único, né? A, a ideia de que alguém é o especialista produz tutela nas outras pessoas. Então, os processos de autoanálise e autogestão precisariam diluir, em termos de uma multiplicidade de vozes, as possibilidades analíticas e as possibilidades de gestão de si.
Ou seja, eles voltam, digamos, aqui a uma discussão do Marx sobre os usos de si. E aquilo também que o Michel Foucault chamou de tecnologias de si, digamos assim, e que o Agamben vem, em certa medida, chamando de usos de si, usos dos corpos. Mas, assim, lógico que não são as mesmas coisas, são perspectivas diferentes, mas eu estou dizendo que é um campo de debate aí, né? Entre em uma perspectiva de análise da burocracia do Estado, né? Nesse caso do Foucault, especificamente, ele não está analisando o Estado congelado numa unidade universal em nós, né? Quando ele fala de estatização. Já o Agamben ele já está falando de uma soberania biopolítica desde a antiguidade, né? Na construção democrática, né? A partir de usos dos corpos, né? Mas no caso do Lorro e do Lapassade, eles estão falando especificamente do Estado moderno com a sua engrenagem burocrática, assujeitando as relações e impedindo esses processos emancipatórios por uma mediação da figura do especialista. Então, para eles, os processos de micropolítica, né, digamos, de uma revolução molecular a partir do Guattari, precisariam produzir aquilo que o Guattari, a partir do Sartre, em Crítica da Razão Dialética, chamou de grupo sujeito. O grupo sujeito, então, ele não está mais assujeitado, ele não é refém do especialista. Então, o diário de campo ele é produzido também conjuntamente por essas forças processuais, porque há aí uma engrenagem de autoanálise e autogestão, ou seja, os grupos se organizam, por exemplo, numa assembleia política e as vozes das assembleias são múltiplas, não são apenas de um palestrante, de uma palestrante ou de um especialista que maneja o grupo e manipula a assembleia. Então, há um agenciamento coletivo aí, há um processo de coletivização do diário de campo, que o Lorro chamou de restituição. Se a gente traz essa discussão, por exemplo, para o Michel Foucault em relação aos enunciados, a gente vai chamar isso de descontinuidade discursiva em relação a uma suposta linearidade histórica. Se a gente pega a discussão do Deleuze e Guattari, a gente vai chamar de devir, né? O devir é a restituição, né? Então, é diferente, são multiplicidades diferenciais que estão nesse processo de coletivização, e não apenas uma ideia de intersubjetividade numa dinâmica de grupo. Aí a gente está falando de uma metaestabilidade que tem relação com a atenção flutuante também nos processos interpretativos da análise, né? Do setting terapêutico, mas vão muito além, porque não é um contrato liberal de uma clínica, e nem é uma análise rebatida sobre Édipo. É uma análise que se espraia para uma diagonal de forças. E essa metaestabilidade é justamente a crítica à ideia de um equilíbrio de grupos, como o equilíbrio das relações em coletivos fosse possível a partir de algum nível de consenso comunicacional, né? Numa estabilidade grupal. Vejam que aí há um outro contexto que eu preciso mencionar antes de encerrar, e a gente poder conversar um pouco mais, é que nesse momento tinha toda uma preocupação, né, do Estado com o controle das massas, né? Aquilo que o Antônio Negri vai discutir sobre a multidão contra o império, né, digamos assim.
Porque a multidão, ela é ingovernável, né? Enquanto, digamos que a massa já é um tipo de homogeneização da multidão, né? A multidão, então, ela sempre traz aí uma possibilidade de algo que não está previsto, de algo que pode fugir ao controle. Portanto, ela tem uma potência de diferenciação, de revolução, digamos assim, né? Como transformação. Então, tem essa meta-estabilidade dos processos de autogestão e autoanálise que estão correlacionados, estão em processos imanentes, né? E não estão divididos no momento em que há um diagnóstico e depois no momento posterior que há uma intervenção. Eles são concomitantes, né? Então, o diário de campo ele não está sendo produzido a posteriori de uma visita a um lugar, como o campo fosse apenas um lugar, né? Ele é essa processualidade do processo, digamos, de autogestão e autoanálise que ocorre por desníveis, por devir, por descontinuidades. Porque toda vez que eu for ler e reler e reescrever e reescrever o diário de campo, ele não vai ser mais o mesmo, porque a experiência, ela, né, vai ser, vai se atualizar a, no encontro dos signos, né? Da multiplicidade de signos em termos de uma pragmática da experiência. A experiência não vai ser a mesma, né? A experimentação ela não vai cessar. Então, essa é um pouco uma discussão que eu quis trazer, né? Estou disponível para ir para perguntas, dúvidas, no que eu puder continuar contribuindo. E muito obrigada. Espero que tenha conseguido contribuir.
Obrigada, obrigada. Eu acho que, eh, essa conversa é um aprendizado e bem é importante. Eu eu acho que a internet ela tem um currículo, né, ela tem vários currículos, na verdade. Ela tem o próprio controle dos algoritmos, né, ele já traz um tipo de um tentativa de produzir uma civilização, né. Uma ideia de antigamente eram os manuais de puericultura, né, aquilo que o Norbert Elias chama de, né, o processo civilizacional, ele tinha um manual de civilização, né. O que na etiqueta tem o manual da etiqueta, né. Então, digamos que também é isso que eu estava falando da sobreimplicação, né, a sobreimplicação, ela acontece também na internet, né. Então, da mesma forma que o antropólogo, por exemplo, a antropóloga vai querer limpar o seu diário de campo, os seus preconceitos, eh, a na internet a gente vê também esse movimento de criar filtros que tornam as pessoas mais brancas, né, eh, usar filtros que também emagreçam as pessoas, né, porque elas estão se modulando a partir de uma subjetividade preta por ter, né. É aquilo que a Sueli Ronick chama dos kits de subjetividade, né, ou das identidades de do toxicômano que ela chama, né. As identidades para ela são sempre drogas, e não são drogas, né, no sentido de que é ruim ou bom, né, mas assim, no sentido de produzir algum nível de, alienação, assim, de um amortecimento, né. Alienação ética, no sentido de alienação ética, né. Então eh, elas sempre produzem esses kits, né, de consumo, né, de imagens, de ícones, né. Então, é a ideia de uma asepsia da imagem, né. Então a pessoa quer usar, né, um tipo de roupa para tirar foto, um tipo de jogo de luz e sombra, um tipo de, a lente, né, para criar um nível de visualização, de edição da foto, que são também que entram nesses campos aí interpretativos, né, de criar um regramento pra produção do reconhecimento, é uma ideia de recognição, né. E então no conhecimento também tem essa ideia de querer like, né, digamos, querer ser reconhecido, reconhecida, né, pela pesquisa, e aí então tem uma edição do trabalho no sentido das linguagens, né, que é uma tentativa de produzir uma ciência limpa, né, uma ciência asséptica, né, que tem todo um atravessamento xenófobo aí, eh, e de microfascismos também em relação né, o que é assim, você dizer o que está fora, né, dessa agenda, dessa cartilha, vai te gerar né, um desgaste acadêmico, né, você vai perder financiamentos, né, seu texto não vai receber o índice H lá de citação, né. Então, tem toda essa questão aí, tá, em relação à internet também. Não é à toa que hoje muitas pessoas isso tem um mal-estar, porque sempre que tem, né, uma tentativa exacerbada de controle, como acontece no nível de gestão dos algoritmos, né, e de gestão da informação, tem a seu, né, a produção de sofrimento, né, de mal-estar, porque há aí um entorpecimento, né, grande, que é uma certa dessensibilização também na comunicação, né. E aí, então, essa vai produzindo aí um sofrimento subjetivo imenso, as pessoas vão adoecendo muito, né. Então hoje tem pessoas que, né, eh, ficam online 24 horas, começam a ter produzir esse cansaço, né, de um full time do trabalho, de estar online, né, 24 horas, de se sentir em dívida com
a avalanche de informações da internet, né, e de querer criar um regramento de si por essa sobreimplicação da própria relação com as plataformas digitais e com as, empresas das redes sociais, né. Então as redes sociais elas vão trazendo um tipo de também de várias encomendas, né. E aí como que a gente vai criando um processo de, problematização, né, de perguntas, né, e não a gente fica refém da agenda né, desses conglomerados, mas a gente vai fazendo aquilo que Deleuze, né, por meio do Bergson chamou dessa inversão, que é fazer perguntas e criar novos problemas e não simplesmente ficar respondendo com uma suposta solucionática, né. Então, acho que é um pouco isso, essa a gente vem chamando de uma ciência suja, né, de uma ciência encarnada, né, e de não separar o corpo do desejo, né, pensamento-corpo, né, e nem deixar de trazer essa questão dos encontros que tem essa dimensão do fazer bando, né. Então, essa animalidade política que a gente pode acolher e produzir uma matilha, né, que faz, uma condutas contra poderes e em relação a esses conglomerados das redes sociais, e a gente vai produzindo espaços outros heterotópicos, né, como uma ética mesmo, como um ethos em relação à modernidade, né. Muito obrigada. Isso, isso. Um abração para todos vocês, todas vocês. Tchau. De nada, eu que agradeço. Um beijo.